Boa tarde, galera do Direito Municipal, Faculdade Madre Thaís. Então, nós estamos hoje em mais um bate-papo em virtude desse Covid-19 nesse modo remoto. Aqui estamos e aí eu apresento para vocês, enquanto proposta, essa discussão da presença de instrumentos urbanísticos dentro da lei orgânica municipal. Bem breve, na verdade, vou deixar lá disponível no YouTube esse vídeo, junto com o slide. Vou deixar lá no site também o vídeo com o slide. E essa semana nós não temos uma tarefa propriamente dita, mas só um convite à leitura da Lei Orgânica Municipal. Bom, então, o que, que a gente encontra a respeito de previsão de lei orgânica do município e dessa estruturação normativa por parte do município? E aí, para começo de conversa, a nossa Constituição diz que o município tem possibilidade de autogoverno, eleição de prefeito, vice-prefeito, vereador. Municípios com mais de 200 mil eleitores, segundo turno de eleição. Bom, por que, que a gente traz esse ponto enquanto premissa? Primeiro, por conta dessa presença, né, de poderes constituídos, executivo e legislativo, é possível, então, iniciativa de lei e elaboração de lei. E aí, enquanto documento constitutivo, o município possui lei orgânica. A lei orgânica é uma espécie de constituição municipal, a previsão em relação aos poderes, qual a função de cada poder, como é o sistema de tributação do município, o poder de polícia do município, como esse município se organiza, se estrutura, e aí nesse organiza e estrutura existe também um pouquinho de previsão a respeito de temas da ordem urbanística. E aí, pelo artigo 29 da Constituição, o município tem a obrigação de ter lei orgânica. Artigo 30, inciso 1 e 2, a gente já conversou em sala de aula sobre competência municipal. Plano diretor, lá no Estatuto das Cidades, no artigo 182 da Constituição, já foi colocado que o município ele precisa de plano diretor, considerando o fato de que, diferente da lei orgânica, o plano diretor ele traz um pouco da vocação do município, do ponto de vista educacional, do ponto de vista de serviços, enfim, como é que esse município ele vai ficar estruturado do ponto de vista urbano. O município também cuida de assuntos de interesse local, como o caso de serviços de transporte coletivo e também cooperação técnica e financeira com a União e estados em serviços de atendimento à saúde. E aí lembra da nossa aula lá anterior em relação aos decretos municipais e estaduais, que a gente deixou um questionamento, uma atividade para vocês para dizer o seguinte: município, quando criou o decreto restringindo aí os transportes, ele estava tratando, legislando sobre transporte e trânsito, ou estava legislando sobre saúde? E aí chegamos então dentro dessa nossa estrutura de lei orgânica municipal e quais os seus instrumentos urbanísticos. Existe um título dentro da nossa lei orgânica do município de Ilhéus. Vou deixar o link para vocês. No próprio slide também, se clicar no nome lei orgânica lá, vai direto para o link. E consta lá no site da nossa Câmara Municipal de Vereadores, a LOME, Lei Orgânica Municipal de Ilhéus. E aí, no título que trata de política urbana, adivinha para onde a lei nos remete? A lei nos remete para o plano diretor. Ele fala que a política de desenvolvimento urbano é executada pelo poder público, com diretrizes gerais fixadas em lei, e tem por objetivo desenvolver as funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes. E aí, quem traz essas funções sociais da cidade, o papel da cidade, a vocação da cidade, esse tom da cidade é o plano diretor, que vai dizer basicamente a respeito da política urbana. E aí, já que é o plano diretor, então, que vai trazer os instrumentos urbanísticos, essa lei, que é a Lei Orgânica Municipal, ela traz tão somente previsões gerais a respeito do plano diretor. E aí, vai dizer que o plano diretor, artigo 166, em termos de áreas, de o que, que é urbano, o que, que é área de habitação, o que, que é área de comércio, o que, que é área de serviços. A estrutura de construções, o plano diretor também menciona, vai falar do ordenamento do território,
como esse território ele vai ser expectativas para construção, considerando inclusive a vasta área litorânea de Ilhéus, previsão a resultado dentre os instrumentos urbanísticos, o que deve conter no plano diretor, o plano de conservação e recuperação da Mata Atlântica, considerando aí esse vasto manancial aí de Ilhéus, de zona litorânea e também de remanescente de Mata Atlântica. O artigo 167, ele, diferentemente do que deve conter no plano diretor, ele traz previsão a respeito quais as ações para impedir a ocupação desordenada. Ilhéus também tem uma questão geográfica, a questão dos morros, enfim. E aí foi uma previsão do legislador, né, para poder minimizar esses aspectos do crescimento desordenado. Parcelamento do solo para a população economicamente carente, incentiva a construção de conjuntos residenciais, aí leia-se conjuntos habitacionais, programas sociais de habitação, formação de centro comunitário visando moradia e criação de postos de trabalho. Artigo 168, e aí a gente já encerra aqui, fala a respeito do poder de polícia. O município, né, a partir do seu poder de polícia e da influência que exerce, né, sobre a sua área territorial, ele pode exigir de um proprietário de terreno não edificado, subutilizado ou não utilizado, né, que promova o adequado aproveitamento. E aí estamos falando do princípio da função social da propriedade. Então, uma área que não foi edificada, construída, ela está subutilizada ou não utilizada mesmo, que o proprietário ele dê a devida função social. A gente verifica muito isso no centro da cidade. Eu tenho um exemplo de Itabuna, né? Muitas vezes quando o proprietário ele percebe que ele pode receber uma penalidade, né? Uma cobrança por parte do poder público, ele faz um muro em volta da área dele, coloca um portão na frente e um portão no fundo e chama isso de estacionamento privado, estacionamento pago. Já que Itabuna também tem um sistema de sistema, um sistema de sistema, tem um modelo de estacionamento rotativo pago. E aí o poder público, então, ele pode forçar, e aí a questão da supremacia do interesse público sobre o particular. Ele pode forçar o proprietário a dar o devido uso da sua propriedade, sob pena de notificar para parcelamento e edificação compulsória e dar um período para que ele faça esse parcelamento, essa edificação. Depois, imposto sobre a propriedade territorial urbana progressivo no tempo, IPTU progressivo, com um limite também, mas aumentar